Olá, pessoal, boa noite a todos vocês. É um prazer estarmos aqui para concluirmos a nossa quarta e última teleaula da disciplina de Direito Empresarial do curso de Ciências Contábeis. Eu sou a professora Isis Massi, ainda há pouco fizemos uma atividade muito proveitosa, já para dar uma introdução do que será abordado na aula de hoje. Eu fiquei muito feliz com a participação de vocês e com a forma que vocês já estavam respondendo, muito satisfatória mesmo, muito legal essa participação, e é por isso que é bom que a gente tem esse momento de interação antes da aula para introduzir o conteúdo, para tirar algumas dúvidas com relação a questões conceituais. E essa nossa comunicação é o resultado de uma aula satisfatória, de uma aula boa e proveitosa, certo? Então, olha só, o que nós abordaremos na aula de hoje, então? O objetivo da nossa aula de atividade foi abordar a questão inerente somente à falência e recuperação, certo? Só que não vai ser só esse o objetivo da nossa aula de hoje. Por quê? Também iremos compreender os requisitos de elaboração e as cláusulas que assistem um contrato social. Sim, vamos pegar gancho na nossa aula passada e pegar algumas coisas que nós já falamos na aula passada e trazermos para cá para finalizar essa parte aqui do contrato social. Também temos como objetivo compreender o funcionamento da Lei de Recuperação e Falências, que foi instituída pela Lei 11.101 em 2005. Muito importante essa lei, iremos fazer uma abordagem bem sólida. Qual é o resumo da nossa aula de hoje? Então, considerando que a maioria das empresas brasileiras são sociedades limitadas, lembra que nós já estamos abordando essa questão das limitadas desde a nossa segunda teleaula, e que as mesmas devem ser constituídas por contrato social, é imprescindível conhecer a sua estrutura. Não obstante, apesar do empresariado almejar o sucesso, o risco dos negócios os assiste. Por isso é preciso conhecer a recuperação e a falência. A gente está aqui porque é o seguinte, todo mundo quer que dê super certo, Só que na realidade pode dar errado. Então a gente está aqui para saber e quando dá errado. Palavra-chave da nossa aula de hoje então será contrato social, recuperação, extrajudicial, judicial e falência. Todos esses são os nossos objetivos da aula de hoje. Vocês viram só? O que nós temos que ter em mente? O seguinte, por que a gente vai estudar a lei de falência e recuperação? Claro que eu não vou adentrar em todos os meandros da lei, porque é uma lei muito extensa. Mas o que nós vamos focar? Nas partes mais importantes, que é aquela que a gente tem que saber. Por que a gente tem que saber isso que eu vou abordar na aula de hoje? Porque se você precisar de um detalhe ou outro, você já sabe a fonte, já sabe o caminho. Você consegue chegar lá, acessar a lei e fazer a sua interpretação. Então, os canais hoje, as chaves, nós abordaremos em aula. Mas quem quiser conhecer mais sobre o tema, fica bem à vontade para poder acessar a lei, e se aprofundar com relação aos conteúdos que lá estão dispostos, certo? Então, olha só, me pediram lá durante a aula atividade para eu fazer uma revisão sobre alguns pontos da aula passada. Então, olha só, o que foi abordado na aula passada? Foram abordadas as sociedades, as espécies societárias previstas no nosso Código Civil de 2002. O que eu fiz? Fiz a separação em sociedades personificadas e não personificadas. As não personificadas, é claro, não possuem personalidade jurídica. Já as personificadas possuem personalidade jurídica. E eu fiz essa distinção das personificadas em duas partes, que foi aquela sociedade chamada de simples, destinada àquelas pessoas que desenvolvem atividade de natureza intelectual, artística, científica, e as empresárias, que é o que nos interessa propriamente dito. E eu falei para vocês, olha, a gente vai conhecer aqui a sociedade em conta de participação, a sociedade em comandita simples, em comandita por ações, mas o nosso foco, claro que vocês vão ter que estudar elas para a prova, gente? Mas o nosso foco aqui, que a gente tem que se concentrar e aprimorar o nosso conhecimento, é com relação àquelas espécies societárias que vai estar lá no nosso escritório no dia a dia, que é a empresa individual, o EIRELI, a sociedade limitada e a SA, eventualmente. Então, por que são essas? Porque são essas as sociedades que predominam no Brasil e são essas que continuarão a predominar. E conhecendo aquelas outras espécies, vocês vão conseguir falar, agora eu entendi por que ela não pegou no Brasil, por que não caiu no gosto popular, porque ela tem problemas que não favorecem o empresário, certo? Então, essa é a nossa interface aqui. E aí já viemos falando já de contrato social desde a primeira aula, mas sem aprofundar no contrato social.
O que faremos a partir de agora, então? Vamos ao quadro. Vamos ao quadro lá para falar, então, do contrato social. O contrato social, pessoal, ele é composto de cláusulas, tá? Então, o contrato social, ele é composto de cláusulas. Cláusula primeira, cláusula segunda. Vou até mandar para vocês um modelo de contrato social no nosso fórum essa semana, certo? Vou postar para vocês. Fiquem de olho para vocês conhecerem lá. Então, o contrato social, ele é composto de cláusulas. E essas cláusulas, elas se dividem em essenciais. O que é uma coisa essencial? Água é essencial para a vida de vocês? Por quê? Aí a resposta de vocês deve ser, porque sem água eu não sobrevivo. Então, dentro de um contrato social, se eu não tiver uma cláusula essencial, esse contrato social também não vai existir. E eu tenho aquelas cláusulas chamadas de acidentais. Elas não foram parar no contrato social por um acidente. Essas cláusulas acidentais, a gente vai colocar o seguinte, ó, que elas servem para complementar o contrato social, tá? Então, qual é a distinção aqui, ó? Cláusulas essenciais são condições de regularidade do registro. Porque se eu não tiver as cláusulas essenciais, eu não consigo nem fazer o arquivamento do meu contrato social na junta comercial. Já as cláusulas acidentais, elas servem só para complementar o contrato. Vou colocar aqui um exemplo de cláusula acidental. Lembra que nós vimos lá na aula passada aquela situação inerente, por exemplo, a uma sociedade de pessoas e uma sociedade de capital? Lembra que nós vimos isso na aula passada? E aí o que eu falei para vocês? Falei, olha, a sociedade de pessoas tem requisitos, já que a condição do sócio, a condição pessoal dele, a honestidade, o conhecimento dele sobre aquilo é relevante. E na de capital, o que vai predominar é o capital, é o dinheiro. Por isso, a qualidade do sócio é irrelevante, certo? Só que o que eu falei para vocês? É preciso que conste isso expressamente no contrato social. Mesmo não sendo obrigatório, é importante que conste para dar uma garantia melhor aos empresários, aos sócios. Portanto, olha só, se eu for fazer o contrato social de uma sociedade limitada e não colocar nada no meu contrato social, elaborar o meu contrato social só com cláusulas essenciais, vai ser arquivada? Vai. Só que como eu sei se é uma sociedade de pessoas e de capital, sabe o que a lei diz para mim? No caso de omissão, ou seja, se você não disser nada, o que vai ser subentendido? Que trata-se de uma sociedade de pessoas onde a qualidade pessoal do sócio é fundamental. Cláusulas essenciais. Para quem quiser saber mais, fica à vontade para olhar o artigo 997 lá do Código Civil. E o que é imprescindível que tenha no contrato social? Primeiro, qualificação dos sócios. Quem são os sócios? Então vamos lá, ó, vamos simular aqui, ó. João Mendes. Aí você vai colocar assim, ó, João Mendes. Brasileiro, solteiro, profissão dele, empresário, que mais? Empresário, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG, número tal, inscrito no CPF tal, residente e domiciliado no bairro tal. E assim você faz com todos os sócios. Objeto social. Qual é o objeto social? Pode ser comércio de imóveis. Pode ser, por exemplo, indústria e comércio de tecidos. E assim vai embora. Nome empresarial, que nós já vimos lá. Dependendo do tipo societário, eu tenho que ver o seguinte, vai ser firma ou vai ser denominação? Bom, eu vou pela regra geral primeiro, ó. Empresa individual sempre é firma. Denominação, SA, sempre vai ser de denominação. No caso do que a gente está falando aqui da limitada e da Eireli, eu posso escolher se eu quero firma ou se eu quero denominação. Aí lá no contrato social, vocês vão ter que definir isso. Sede. Aonde vai ser a sede dessa empresa? No município X. Prazo de duração. Gente, pasmem, pasmem. O que a legislação diz? Que o prazo de duração de uma sociedade, em regra, ele não é determinado. Ele pode ser determinado, mas eu posso colocar assim, ó. Essa sociedade aqui,
ela poderá ser constituída para ficar o prazo de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos. Você tem que colocar isso lá no contrato social. O que você vai colocar em regra? Que será por prazo indeterminado, certo? Capital social e cotas dos sócios. O que você vai colocar? O capital social vai ser de R$100 mil, por exemplo. E aqui eu tenho o sócio A, que vai ter 50% das cotas, e o sócio B com 50% das cotas. E aí você faz a planilha e coloca se essas cotas vão ser integralizadas à vista, a prazo, como que vai ser a integralização. Se essa integralização for se dar em bem, você já relaciona quais são os bens. Tudo isso precisa estar discriminado lá no contrato social e é tido como cláusula essencial, condição de regularidade do seu contrato social, certo? Vocês conseguiram entender aqui a pegada, aqui no exemplo que eu acabei de colocar para vocês ali? Claro que vocês vão continuar preenchendo e eu ainda vou colocar um modelo para vocês, né? Para poder facilitar, né, a visualização do que é um contrato social e como ele é redigido. Então, falemos agora da cláusula acidental, então vamos lá. Cláusulas acidentais. Que significa o seguinte, a cláusula acidental, ela serve para complementar, não serve? Então, ótimo, se ela serve para complementar, se eu deixar de colocar qualquer uma dela, não vai importar em irregularidade, certo? Então, a ausência dela não importa em irregularidade. Além daquele exemplo que eu coloquei para vocês, da cláusula essencial e acidental, um outro exemplo aqui de cláusula acidental é a chamada cláusula arbitral. Vocês já ouviram falar no árbitro? Já, né? Mas aqui o árbitro não é de futebol. Aqui, a função de colocar aqui que comporta o juiz arbitral serve para disciplinar a escolha de árbitro para decisão de pendências entre os sócios. O que isso quer dizer? Vou colocar aqui para vocês, ó. Essa questão arbitral é uma questão contemporânea, bem moderna, porque antes, ó, qualquer conflito que tivesse entre os sócios, eu precisaria ajuizar uma ação judicial. A gente sabe como funciona uma ação judicial. Além do custo ser muito alto, que eu preciso fazer a distribuição, pagar custas, né, fazer o preparo das custas, demora muito tempo. Se eu colocar lá que poderá ser utilizado aqui a cláusula arbitral, se eu colocar no contrato social, então, que cabe a cláusula arbitral, o que isso significa? Que caso haja conflito entre os sócios, eles poderão resolver esse conflito perante um árbitro, nas comissões de arbitragem. Verifique se no seu município tem essa comissão de arbitragem. Vários municípios já têm, tá? Não são todos que têm. Mas vale a pena você olhar no seu município. O árbitro, o que o árbitro vai fazer? Ele vai colocar o sócio A de frente para o sócio B e vai tentar fazer uma proposta de conciliação. Se sair uma proposta de conciliação aqui, o que o árbitro faz? Homologa. E aí o que acontece? O A e o B precisam cumprir. Por quê? Porque se eles não cumprirem, eles vão ter que executar, né, essa decisão homologada, porque a partir de então não cabe, tá? A partir de então não cabe utilizar o judiciário. O que a gente tem que pensar assim, ó, o definido na cláusula arbitral vira lei e não se modifica, tá? Também é possível colocar como cláusula acidental questões inerentes a reembolso, fixando prazos e procedimentos para pagamento ao sócio dissidente de alteração contratual. Como, por exemplo, assim, ó, é o sócio A e o sócio B. Caso um dos sócios, imaginemos, caso um dos sócios desista de continuar participando da sociedade obrigatoriamente, as cotas dele terão que pertencer ao sócio B, que não tendo recurso para pagar à vista, poderá pagar parcelado da seguinte forma, tá? Antes de acontecer, eu já posso delimitar ali a situação. E também aqui, ó, cláusula reguladora dos efeitos da morte do sócio, que é onde eu vou colocar aquelas questões lá de pessoal, né? Ou acidental. Fechado? Entenderam? Ótimo, então. Para ver se vocês realmente estão entendendo o conteúdo que está sendo aplicado, eu gosto de colocar aquelas atividades no meio da aula para que vocês possam já ir treinando os conhecimentos de vocês. Então, vamos acompanhar comigo a atividade proposta? Ludovico sabe que a regra em uma sociedade limitada é que ela seja de pessoas, como eu já disse para vocês na aula passada e reforcei agora, onde
a condição pessoal do sócio é de grande relevância. Entretanto, o Ludovico gostaria que a sua sociedade fosse de capital. É possível que o Ludovico modifique, então, de sociedade de pessoas para de capital? Vocês vão colocar aqui para mim, sim ou não? Para ele efetivar, o que o Ludovico deve fazer? Certo? Então, eu vou dar 2 minutos para que vocês participem. Coloquem lá a postagem com a resposta de vocês para eu poder selecionar os polos e mandar um abraço a todos vocês que estão participando. Voltamos então. Pessoal, eu convido vocês a me acompanharem no quadro para a gente poder concluir um raciocínio então, porque eu fiquei um pouco preocupada agora que muita gente colocou é só fazer uma alteração contratual. Mas vamos ao quadro então para a gente poder concluir esse raciocínio. Vamos lá. Olha só, o que nós estamos falando? Nós agora, o objetivo da nossa aula, nós não estamos falando em elaboração do contrato social. Não é esse o objetivo da nossa aula? Elaboração do contrato social? Se a gente está falando em elaboração do contrato social, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que as cláusulas essenciais são obrigatórias porque elas são condição de regularidade e possibilitam o arquivamento lá na junta comercial. A segunda questão que nós estamos falando é da cláusula acidental, que é aquela que complementa, tá? Então, ó, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou voltar aqui para a gente poder ler a pergunta de novo, ó. Ludovico sabe que, em regra, em uma sociedade limitada é que ela seja de pessoas, onde a condição pessoal do sócio é de grande relevância. Mas ele gostaria que a sua sociedade fosse de capital. É possível? Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que considerar é que ele vai conseguir fazer isso por meio de uma cláusula acidental. Como ele faz isso por meio de uma cláusula acidental? No momento que ele está constituindo, no momento, então, que ele está constituindo a sociedade, colocando as regras que será aplicada à sociedade dele, no contrato dele. E aí, vamos supor o seguinte, somente se ele tivesse deixado passar. Imagina o seguinte, o Ludovico deixou passar. Ele foi lá, arquivou o contrato social da empresa dele e deixou passar. Aí depois ele se atentou ao seguinte, puxa vida, eu deveria ter colocado uma cláusula acidental falando
que trataria de uma sociedade de capital e não de pessoas. Aí, nesse caso, se ele deixar passar, aí sim ele faz uma alteração no contrato social por meio de um aditivo, tá? Então, ele vai ter lá no contrato, primeira alteração do contrato social, segunda alteração do contrato social. Portanto, eu selecionei quem colocou a resposta condizente com a nossa aula que nós estamos desenvolvendo agora. Que é o quê? A constituição, a elaboração do contrato social. Então, vamos lá, a primeira vem de Andradas, um abraço a vocês de Andradas, sim, e a alteração deve ser feita no contrato social. Marabá, no Pará, sim, acrescentar a cláusula acidental. E a terceira vem de Betim, em Minas Gerais, e diz: os alunos dizem sim, é possível, precisa sinalizar no contrato sua intenção. Ótimo, parabéns, vocês colocaram o raciocínio correto. Não quem tenha colocado alteração no contrato social tem errado, mas só esqueceu de pensar no momento da aula que nós estamos tendo, que é a construção, o documento inicial, né, que vai celebrar a nossa sociedade, que é o contrato social. Vamos agora entrar então no nosso conteúdo lá de falências, vamos ao quadro então. Direito falimentar, recuperação e falência, está prevista onde? Na Lei 11.101 de 2005. E aí eu vou contar para vocês uma historinha rapidinha. O que a gente precisa saber? Ó, antes, eu tinha a lei que era aplicada às falências e a concordata, que não existe mais, era um decreto-lei de 1945. Naquele momento, qual era o propósito da legislação? Era falar o seguinte, ó, o empresário, ele tem que ser de sucesso, ele tem que gerar emprego, ele tem que se dar bem. Por quê? Porque para nós não é interessante que a empresa passe por dificuldade, eu quero extirpar, acabar com aquela empresa que está dando prejuízo. Então, esse era o propósito da Lei de Falências até 2005. Com base nesse decreto-lei de 45 até 2005. Hoje, a nossa construção, o nosso propósito com relação à falência e recuperação judicial, esquece a concordata que ela não existe mais, é o seguinte, vamos ao quadro então. Então aqui, ó, direito falimentar. A Lei 11.105 do ano de 2005 é a Lei de Recuperação e Falência e ela extinguiu o instituto que chamava concordata. E inseriu a recuperação. Vou deixar claro para vocês o seguinte, recuperação não é sinônimo de concordata, são coisas diferentes, tá? Então, a lei acabou com a concordata e deu origem à recuperação, tá? E não são a mesma coisa. Hoje, como eu disse para vocês, não é mais o intuito do legislador acabar com aquela sociedade. Hoje o intuito é a preservação da empresa. Esse é o propósito da recuperação, preservar a empresa, que é o que nós discutimos lá na nossa aula de atividade. Para a falência, não é necessário que o empresário esteja regularizado perante a junta. Olha só, que importante, coloca um asterisco aqui, ó. A falência, então, ela cabe para aquelas sociedades chamadas de fato, tá? Que não estão regularizadas. No caso da recuperação judicial, que é uma possibilidade de sair daquela situação de sufoco, né, de intempérie lá, é imprescindível que esteja regularizado. Então, para recuperação não tem choro nem vela. Por quê? Porque eu quero que ela continue exercendo a função dela. E algumas sociedades têm regime próprio de liquidação, como, por exemplo, consórcios, bancos, certo? Eles têm um regime próprio. Vamos falar, então, da recuperação. A recuperação, como nós vimos na atividade, ela tem o propósito de fazer o quê? De tentar solucionar a crise enfrentada pela empresa para evitar a falência. Por que isso? Porque a gente tem que pensar o seguinte, ó, vamos conversar aqui um pouco. Vocês já pensaram qual é o propósito desenvolvido por uma sociedade? Olha só, quando você constitui uma empresa, não está só envolvido o dono da empresa, o sócio, o empresário. Olha quantas pessoas vão estar envolvidas, olha só. Uma empresa funcionando, operando, ela vai pagar diversos tributos, vai pagar impostos, vai pagar taxas, vai pagar contribuições, e isso ajuda, né, o Estado, os municípios a sobreviverem. Outro ponto, gera emprego. Pessoas empregadas, elas também consomem. Então, eu consigo fazer um giro no comércio, elas também pagam impostos, pagam várias espécies de tributos. Terceiro ponto,
Uma empresa funcionando, a gente não pode negar que ela é um instrumento, né, de propulgar, de promover a riqueza, né, como um todo, uma riqueza coletiva. Além de tudo, uma empresa funcionando, ela tem vários outros papéis. Por quê? Porque ela vai ter fornecedores, então ela vai comprar de outras empresas, ela vai ajudar outras empresas a se manterem. Então, isso vai desenvolvendo uma cadeia de coisas que estão relacionadas à empresa, que na nossa prática do dia a dia, a gente não se atenta para isso. Então, se uma empresa vier à bancarrota, se ela quebrar, se ela falir, isso não é bom para ninguém, nem para o empresário, nem para o funcionário e nem para o Estado. Então, vamos voltar ao quadro, vamos lá? Quando eu falo em recuperação, ela pode se dar tanto por via judicial, certo? Por meio de uma ação judicial, uma petição inicial, ou então extrajudicial. O que é extrajudicial? É fora do judiciário. Aonde que a gente consegue, né, analisar essa questão da recuperação judicial e extrajudicial? Nos artigos 1, 47 e 161 da Lei de Falências, que é a Lei 11.101 de 2005. Também há uma modalidade de recuperação especial para microempresa e empresa de pequeno porte, que vocês vão verificar lá na Lei Complementar 147, tá? Qual é o objetivo aqui? O objetivo, por exemplo, é dar uma condição favorecida para as microempresas e empresas de pequeno porte. Se a gente observar o seguinte, ó, qual é o propósito do governo em editar aquela lei do Simples Nacional? O objetivo é incentivar, né, as pessoas a empreenderem e constituírem sociedades, microempresas e empresas de pequeno porte, que teremos um seminário específico sobre isso, mas isso tem a ver com a questão de renda delas. Então, uma microempresa, ela vai ter lucro anual bruto de até R$360 mil. Já uma empresa de pequeno porte vai ter que ter um lucro anual bruto entre R$360 mil e R$3.600.000. Se a gente parar para pensar, isso é a maioria das nossas sociedades hoje constituídas. De forma que a gente tem que pensar o seguinte, se o Estado está dando tratamento favorecido para que eu constitua essa sociedade, no caso dela ter insucesso, vier a fracassar, eu tenho que dar um plus para ela, eu tenho que dar um que a mais para ela conseguir se reerguer, e superar essa situação de dificuldade. Por isso que eu não vou dar para ela o mesmo tratamento que eu dou para as grandes empresas. Eu preciso dar para ela um tratamento diferenciado, né? Com prazos diferenciados, com situações diferenciadas, que agora eu não vou conseguir entrar em todas para com vocês, mas eu vou colocar a mais importante. Então, vamos voltar ao quadro? Então, aqui, o que a gente precisa colocar, por exemplo? Ó, eles têm direito a prazos, eu vou colocar aqui abreviado, 20% maiores do que o das outras empresas. Então, só o fato dele conseguir prazo maior significa que ele consegue respirar um pouco mais, não é mesmo? O objetivo, então, da recuperação é buscar superar a crise, mantendo os empregos, o interesse dos credores, porque se a empresa continuar existindo, os credores sabem que vão receber. Também manter a atividade dos fornecedores, né? Preservar a função social da empresa, porque uma empresa, ela não tem que ser só lucrativa. Hoje, a gente já saiu dessa ideia de que a empresa tem que ser só lucrativa, oferir o lucro, ponto e acabou. Não, essa ideia hoje não existe mais. A empresa, ela tem uma função social. A empresa, qual é a função social dela? É gerar lucro, é pagar tributo, é ter um pacto com o meio ambiente, com os funcionários e com toda a estrutura que está por trás dela, que no dia a dia a gente acaba passando despercebido. Agora eu convido vocês a assistirem um vídeo comigo para falar justamente sobre como funciona a recuperação judicial. Ele é bem didático, é uma reportagem bem atual, com dados e com informações muito importantes. Então, preste atenção no vídeo e faça suas anotações. Os dados do indicador Serasa Experian de falências e recuperações mostram que até maio deste ano foram 755 ocorrências contra 387 apuradas entre janeiro e maio de 2015. O número de empresas que solicitou recuperação judicial nos 5 primeiros meses de 2016 foi 95,1% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Isso é fruto, né, do próprio momento de crise econômica, né? E muitas empresas, para tentar, pelo menos, não fechar de vez ou aliviar o que já se tem de compromissos financeiros, né, entram no processo de recuperação judicial. Então, é uma fase que ela, pelo menos, amortece a sua queda para criar um momento, né, de tentar negociar com fornecedores, com
com empregados e aí por diante. Nesta semana, alegando dívidas que passam de 65 bilhões de reais, a operadora Oi entrou em pedido de recuperação judicial para continuar operando. Mas o que é a recuperação judicial? Instituída pela Lei nº 11.101/2005, pode ser requerida por uma empresa que passe por dificuldades econômicas e financeiras, mas que ainda possua viabilidade no mercado. Quando ela perde essa capacidade de quitar as suas dívidas, ela faz esse pedido à Justiça de recuperação judicial, onde o juiz, após analisar a documentação apresentada pela empresa, verificando que ela realmente tem ainda a capacidade de se recuperar, ele autoriza esse pedido de recuperação judicial e no prazo de 60 dias a empresa vai apresentar um plano de recuperação. Ainda de acordo com dados da Serasa Experian, as micro e pequenas empresas lideraram os requerimentos de recuperação judicial. Só neste ano, de janeiro a maio, foram 433 pedidos, seguidas pelas médias, 198, e pelas grandes empresas, com 124 pedidos. A empresa que pede recuperação judicial continua operando normalmente, a fim de se livrar da falência. É preciso seguir à risca o plano elaborado para a recuperação. E o que é que acontece nesses 6 meses? O juiz ele nomeia um administrador judicial e esse administrador judicial ele vai intermediar essa negociação entre a empresa e os credores, né? Então, os credores aceitando esse pedido ou esse plano, aceitando o que consta no plano, aí inicia-se propriamente dito a recuperação, onde a empresa deve seguir rigorosamente aquilo que está no plano, aquilo que foi acordado, e apresentando mensalmente ao juiz um balanço, né, desses pagamentos. Voltamos então, pessoal. Vocês viram que a reportagem foi bem detalhada, trouxe até dados estatísticos, que se a gente fizer um comparativo do mês de janeiro a maio deste ano, a gente teve praticamente o dobro dos pedidos de recuperação judicial do ano passado. Porque a gente sabe que a crise econômica aflora a quebra das empresas, né? Aflora a dificuldade financeira. E por quê? Por vários motivos. Porque os empresários eles não têm capacidade de gerenciamento de riscos, porque efetivamente a condição econômica estava vindo muito estabilizada e muitos empresários estavam na onda, muitos deles já estavam lá consolidados há 30, 40 anos. E se a gente for analisar, há muito tempo que não se viu uma crise tão intensa como a que nós estamos vivendo na economia. Então, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, que essa crise existe, ela influencia, e é isso que está promovendo o grande número de pedidos de recuperação judicial. Isso porque a gente não está olhando as estatísticas da falência, que também são muito altas, tá? Então, vamos falar agora da recuperação judicial. Vamos complementar, então, e reforçar o que foi exposto no vídeo. Vamos ao quadro, então. Recuperação judicial, então, olha só. É realizada em âmbito judicial, tá? Através de uma ação própria. Então, o que significa? O devedor empresário é que deverá requerer. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho que pensar o seguinte. A recuperação judicial, ela só pode ser pedida pelo empresário. Então, só pedida pelo empresário. Então, tá, o empresário vai lá e entra com uma ação judicial de recuperação judicial. Isso, ele entra com uma ação judicial pedindo a recuperação judicial. Ótimo, mas basta isso para que eu conceda a recuperação judicial para ele? Não. Para isso, ele tem que preencher requisitos, tá? Então, além de ser o empresário que tem que pedir judicialmente, por meio de uma ação própria de recuperação judicial, ele tem que preencher requisitos. Por exemplo, ó, o empresário, para ser beneficiado com a recuperação judicial, ele tem que ter tido um exercício regular da empresa por mais de 2 anos. Porque pressupõe que se ele sobreviveu regularmente por mais de 2 anos, foi uma situação diferente que aconteceu com ele, que fez com que ele perdesse as rédeas, né, da empresa. Segundo requisito, tá? Então, esses requisitos aqui, eles se somam, tá? Mas, não ter tido recuperação nos últimos 5 anos. Então, olha só, ele tem que estar pelo menos há 2 anos no exercício da atividade, mas não ter sido beneficiado com recuperação judicial nos últimos 5 anos, mas não ser falido e nem cometido crime falimentar. Por quê? Porque a gente tem que pressupor o seguinte, se o sujeito já faliu, tem alguma coisa errada por aí, tá? Então, se tem alguma coisa errada por aí, eu não posso beneficiar esse sujeito que já faliu antes e já praticou ato falimentar, que a gente vai ver o que é o crime falimentar daqui a pouco. Então, o que eu preciso pensar? Não é qualquer um.
esse sujeito ele tem que ter uma idoneidade, ele tem que ter uma possibilidade de conseguir superar esse momento difícil a qual ele está passando. Tá? A partir daí, ele deverá ser tomadas medidas para evitar a falência, porque a ideia é que ele continue se perpetuando no exercício da atividade empresarial. Então, vamos pensar o seguinte, ó. O que vocês vão colocar aqui, ó? Quais serão as medidas que vão constar no plano de recuperação, por exemplo, ó? Concessão de prazos especiais. Se antes eu tinha dívidas que venceriam no dia 30 do próximo mês, eu consigo o quê? Eu consigo prorrogar o pagamento, tá? Para outra data. Eu posso também realizar uma venda parcial de bens. Eu tenho muito patrimônio imobilizado, muitos imóveis, barracões. Então, eu posso vender parcialmente isso para fazer o pagamento dos credores e conseguir sair da situação difícil. Também posso, ó, que a gente está falando muito nisso, se vocês estiverem acompanhando as matérias jornalísticas dos últimos meses, alteração do contrato de trabalho, como, por exemplo, redução de jornada, aquele layoff, né? Então, tudo isso aqui faz parte desse processo também. E emissão de valores mobiliários que nós vimos na aula passada, como os mais comuns são ações. Também posso emitir aqui, para tentar sair do sufoco, debêntures, né, que é aquela espécie de empréstimo a médio e longo prazo, e também o chamado commercial paper, que é aquele tipo de empréstimo a curto prazo, certo? Então, eu vou passar aqui para o quadro branco para eu poder fazer mais algumas anotações e vocês copiarem comigo aqui, ó. Então, continuando aqui a recuperação, a gente precisa pensar o seguinte, ó, foi até perguntado, lá na aula atividade eu respondi, mas eu não sei se todo mundo prestou atenção, ó. O que a gente precisa colocar? Ó? Que créditos tributários não são integrados pela falência, tá? Então, créditos tributários falência não abrangidos, então, não abrangidos pela recuperação judicial. Tá? Não são abrangidos. Quando é feito o pedido de recuperação pelo empresário, lá por meio da petição inicial em uma ação própria, ele deve listar todos os credores, qualificar esses credores e colocar o valor devido a cada um desses credores, documentando, né, os títulos e os prazos de vencimento. Outra coisa que a gente tem que pensar aqui, ó. A recuperação, ela dá ensejo uma coisa que chama novação. O que é novação? Novação nada mais é do que a nova obrigação que vai ser concedida aqui, ó, a recuperação judicial, a partir do momento que ela for deferido o plano de recuperação, vai gerar, por exemplo, prorrogação de prazo, regime diferenciado do contrato de trabalho, e o que ela vai fazer? Ó? Vai gerar uma nova obrigação que vai extinguir aquela obrigação anterior. Anterior a quê? Anterior, ou seja, antes, tá, da homologação, né, ou da autorização da recuperação judicial. Certo? Voltamos, então. Vamos falar um pouco mais aqui desses tópicos, muitas anotações, é importante que nós façamos anotações mesmo, para complementar, quando a gente está escrevendo, nós estamos aprendendo, então é muito importante fazer anotação de tudo. Se vocês acharam que foi um pouco rápido, aqui não deu tempo de anotar, a teleaula vai ficar disponível para vocês, é só assistir novamente, pausar e fazer as anotações devidas. Então, voltemos ao quadro, vamos lá? Plano de recuperação. O que a gente tem que pensar? Ó? Então, a recuperação judicial ela tem que ser pedida pelo empresário que passa por dificuldades financeiras, que tem que ter pelo menos 2 anos de efetivo exercício, né? Ele não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos com a recuperação judicial e também não pode ter cometido nenhum ato de falência e nem crime falimentar. Ótimo. E aí ele vai apresentar o plano de recuperação, que a gente já viu até na matéria jornalística. O que é o plano de recuperação? O plano de recuperação, então, consiste na apresentação da estratégia para se recuperar da crise. E qual é a estratégia? A estratégia é o que nós falamos agora, ó. Prazos diferenciados, alteração do contrato de trabalho, emissão de debêntures, venda parcial de bens, tudo isso vai ter que constar aqui, tá? Nesse primeiro momento aqui. Segundo, o que a gente tem que pensar aqui no segundo? Deve ser apresentado
deve ser apresentado em até 60 dias do deferimento. Quando você vê a palavra deferimento, significa que o juiz autorizou, tá? O juiz autorizou. Deferimento, o juiz autorizou. Tá? Então, deve ser apresentado em até 60 dias do deferimento. Se não apresentar, a conversão em falência. Então, aqui a gente já tem o seguinte, ó. O plano de recuperação ele deve ser apresentado em até 60 dias depois que o juiz autorizou. Você vai preencher os requisitos lá, pediu a recuperação. O juiz vai pegar, vai falar, realmente, você tem aqui, preenche os requisitos, tem condição mesmo de sair da crise, eu vou deferir o seu pedido. A partir do momento que o juiz deferiu, você tem 60 dias para apresentar o plano. Ótimo. E se eu não apresentar o plano? Falência. Se não apresentar o plano, falência. Durante a elaboração do seu plano, o que você tem que focar? Eu elaborei o plano, preciso focar no quê? Demonstrar a viabilidade. Viabilidade do quê? De sair da crise. Minha empresa é viável, eu vou conseguir sair da crise. E depois? Depois, objeções dos credores devem ser apresentadas em até 30 dias e deverá ser convocada uma assembleia. E aí? Quando eu falo em recuperação, significa que eu tenho credores, certo? Eu posso fazer tudo sem os credores saberem? Não! Eu preciso notificar os credores para que os credores se manifestem. E os credores, eles têm 30 dias para se manifestar. Se manifestar contra o quê? Com relação ao plano apresentado, porque vai ser prorrogado. Por exemplo, os títulos que vão ser pagos aos credores. No caso dos credores trabalhistas, eles podem ter regime diferenciado também aqui. E ainda preciso convocar uma assembleia, como aquelas de condomínio, para todos deliberarem. A partir daí, eu sigo para cá. Ó. E se os credores rejeitarem o plano? Se os credores falarem, olha, sinto muito, empresário, mas eu não concordo com o seu plano. O que vai acontecer? Pasmem, vai converter em falência. Só basta os credores não concordarem com o plano, já vai ser decretada a falência. Então, é um risco, vale a pena pedir sim, mas os credores precisam estar de acordo. Aí, o que eu preciso pensar aqui? Os credores concordaram. Se os credores concordaram, eu sigo em frente. E aí, o que vai ter? A homologação. O que é homologar? Confirmar, tá? Então, o juiz, a partir de tudo isso, ele vai confirmar a recuperação judicial. E o prazo de recuperação vai ser de até 2 anos. Até 2 anos. Só que aí você vai complementar com a seguinte informação. A seguinte informação é, nada impede, então, nada impede, tá? Que obrigações sejam pagas em prazo superior aos 2 anos. Ótimo, ótimo. A partir daí, o que acontece? O administrador vai ser afastado diante dos casos previstos. Geralmente, ele é afastado por quê? O que se entende? Bom, se ele chegou a esse momento de passar por dificuldade, de ter que pedir a recuperação judicial, significa que ele pode não ter condições, ele não ser qualificado o suficiente para cumprir o plano que ele mesmo, né, redigiu junto com auditores, com pessoas capacitadas, de forma que ele vai ter que sair, deixar outra pessoa entrar, que foi o que nós conversamos há pouco ainda. E vai ser a pessoa do administrador judicial. Quem é o administrador? O administrador vai ser uma pessoa indicada pelo juiz, de confiança do juiz, que a própria lei de falências diz assim, ó, de preferência, um advogado, um contador, um administrador. Então, ela traz uma lista. Se não for nenhum deles, tem que ser uma pessoa capacitada e experiente. Agora vamos falar da recuperação extrajudicial? Vamos lá, então. A extrajudicial é um pouco diferente. Por quê? Porque ela é extrajudicial, ou seja, a ideia é que ela seja... Vamos colocar aí uma anotação, vai colocar assim, ó. A ideia é de que ela seja entre particulares. Por isso que é fora do judiciário, extra, fora. Então, a ideia é que ela seja entre particulares. Quem são os particulares? Serão o devedor e os credores. Que credores? Credores fornecedores, credores trabalhistas, não entra credores tributários. Só lembrando, não entra credores tributários. Aqui os objetivos são os mesmos da recuperação judicial. Fazer com que a empresa supere a crise e continue no mercado. Aqui quem vai firmar as regras, então, como eu já disse,
vão ser o devedor e o credor, tá? O que eu vou fazer aí? Os credores, os devedores entraram, conversaram, chegaram num acordo, definiram tudo lá, ótimo, definiram tudo, perfeito. O que a gente tem que pensar agora, ó? Apenas, então, haverá a homologação judicial, vai ser tudo redigido, o acordo de vontades entre devedor e credor vai ser homologado pelo juiz, ou seja, confirmado pelo juiz. Após o preenchimento do artigo 48. O que diz o artigo 48? Vai falar assim, ó, o 48. Ele precisa ter exercício da atividade empresarial por ao menos 2 anos, não pode ter sido beneficiado por recuperação judicial nos últimos 5 anos e não pode ter cometido crime falimentar e nem ter sido condenado por falência. O plano, então, de recuperação extrajudicial vinculará todos os credores, desde que a adesão, ou seja, a concordância for superior a 3/5 de todos os créditos de cada espécie. Mas, professora, e se a adesão for menor do que 3/5? Se a adesão for menor do que 3/5, a recuperação só vai abranger aqueles credores que concordaram, tá? Se for mais que 3/5, abrange todo mundo. Menos que 3/5, só aqueles credores que concordaram. Antes da homologação pelo juiz, então, antes de eu mandar para o juiz, deverá haver a publicação por meio da imprensa oficial e jornal de grande circulação, para que os credores ali mencionados, né, possam impugnar no prazo de até 30 dias. E se o credor não concordar? O credor pode ir lá e pedir a falência, gente. Olha que coisa mais louca, então. Então, vamos lá. Anotações à caneta que faremos a partir de agora. Então, vamos lá, ó. Créditos trabalhistas. Como ficam os créditos trabalhistas? Ótimo. Créditos trabalhistas na recuperação judicial. Fica como, então? Anota aí, ó. Não poderá prever prazo superior a 1 ano para o pagamento. Coloquei aqui trabalhistas e vou colocar aqui do lado, acidente de trabalho, tá, gente? Olha só. Só que tem um detalhe, não poderá passar de 1 ano para pagamento. Aí tem um detalhe, tá? Só que esse crédito, tá? Esse crédito, ele precisa ter sido, então, ele precisa ter vencido até a data da recuperação judicial. Segunda observação que envolve também o credor trabalhista e de acidente de trabalho. O plano, então, não poderá prever prazo superior. Professora, de novo a mesma coisa? Não, agora é diferente. Superior a 30 dias. 30 dias, então, para, olha só, pagamento de até 5 salários mínimos por trabalhador. E basta isso, gente? Não! Eu preciso, então, considerar o seguinte, ó. Aquele sujeito que conseguiu a recuperação judicial, ele deverá pagar em até 30 dias pelo menos 5 salários mínimos por trabalhador que estejam, né, com créditos de salário vencidos nos 3 meses anteriores. Então, isso aqui foi me perguntado também lá na nossa aula atividade. Então, o que acontece? Imagina o seguinte, foi perguntado isso, inclusive eu respondi nos seguintes moldes, ó. Se o crédito trabalhista tiver sido vencido, né, até 30 dias antes da declaração da recuperação judicial, na hora que declara a recuperação judicial, o empresário, né, que conseguiu a recuperação, ele tem até 30 dias para pagar o valor de até 5 salários mínimos para cada funcionário. Aí você deve estar pensando, professor, e se o salário dele, de 1 mês, foi mais que 5 salários mínimos? Infelizmente, ele só vai receber o equivalente a 5 salários mínimos. Essa é a regra, tá? Para cada um. E outro detalhe. Então, se eu tiver com crédito tributário lá, trabalhista, ou, né, de acidente de trabalho vencido, eu tenho até 1 ano para fazer esse pagamento,
tá? Então, até 30 dias para pagar os referentes aos 3 meses lá que eu fiquei inadimplente, e esse valor tem que ser até de 5 salários mínimos, e num montante total eu tenho até 1 ano para pagar todos os créditos trabalhistas, tá? Só voltar então, rever a anotação, isso foi abordado lá na nossa aula atividade, me esqueci até o Paulo que perguntou, mas deveria ter anotado aqui para poder falar para vocês. Então agora eu vou parar para poder responder algumas perguntas, vou parar por 2 minutos porque eu já tenho algumas perguntas selecionadas. Chegamos então para responder as perguntas. A primeira pergunta vem lá de Marabá, no Pará. Um abraço a vocês. Qual a diferença entre conceitos de domicílio e residência? Ótima colocação. Então vamos lá. O que é residência? Uma pessoa pode ter várias residências. Ela pode ter a casa que ela mora, ela pode ter um apartamento na praia, pode ter uma casa de campo, então ela pode ter várias residências. Mas o domicílio é onde ela efetivamente vai ser encontrada. Então, por isso que eu coloco residente domiciliada. Então, o domicílio significa que é onde eu vou encontrar essa pessoa efetivamente, caso seja necessário. Segunda pergunta, vem lá de Brumado, na Bahia, um abraço a vocês. Aluna questionando que na segunda teleaula foi falado que empresa limitada e Eireli eram firma. Não, gente, ó, o que eu disse, só segura essa pergunta aqui, o que eu disse foi o seguinte, que a elaboração, a gente tem que focar aqui, na elaboração do nome empresarial, eu posso utilizar firma ou denominação. Firma tem regras diferentes de denominação. Se ficou com dúvida com relação ao que é firma e o que é denominação, eu sugiro a vocês que peguem o material da segunda teleaula, assista de novo a segunda teleaula, que está bem explicado, está claro. Ainda trouxe essa explicação de firma e denominação na aula passada, onde foi falado das espécies societárias, que eu falei de novo do nome empresarial, sobre firma e denominação. Então, passando então para o próximo. João Pessoa, na Paraíba. Um abraço a vocês. O aluno Anderson, um abraço, Anderson, perguntou, no caso da dissolução da sociedade, se o sócio que vai passar suas cotas ao outro pode exigir que essa operação seja feita à vista ou pode ser dividida a compra dessas cotas para aquisição do sócio que vai permanecer. Então, vamos ao quadro comigo rapidinho? Vamos lá então. Ó. Quando você tem
Vamos supor aqui que você tem 3 sócios, o sócio A, o sócio B e o sócio C. O sócio C não está mais entrando em acordo com o A e o B e quer sair. Então, vai acontecer a dissolução da sociedade. As cotas dele, dentro da sociedade, tem um determinado percentual, não tem? Nesse caso, o que ele tem que fazer primeiro? Exercer o direito de preferência. Ele tem que oferecer primeiro para os sócios que já estão, certo? Ótimo. Essa aqui, independente se for uma sociedade de pessoas ou de capital. Se for uma sociedade de pessoas, se eu não coloquei nada lá no contrato social da limitada, ou se eu coloquei que é de pessoas. Então, exerci o direito de preferência. A e B querem comprar a sociedade? Não tem dinheiro. O que eu faço então? Para um terceiro entrar, é preciso que A e o B autorizem, tá? E o C, né? O que ele faz? Aí ele precisa ele tá preso a isso. Se for capital, não. Se for de capital, ele exerce o direito de preferência e o terceiro que ele quiser vender, vende. Só que a pergunta foi no seguinte sentido. O A e o B vão ficar com a parte do C? Eles podem pagar à vista ou a prazo. Isso aí eles vão ter que pactuar entre eles, tá? Eles vão fazer um acordo de compra e venda entre eles próprios, se não tiver nada diferente escrito em contrato, certo? Outra pergunta vem lá de Jaú, São Paulo. Um abraço a vocês. Faria um aditivo ou uma re-ratificação do contrato sobre atividade 1? O que acontece é o seguinte, toda vez que você precisa alterar um contrato social, como nós vimos na aula passada, é preciso que se realize uma alteração do contrato social. Tanto é que quando você vai lá na junta e começa a analisar, está escrito assim, ó, primeira alteração ao contrato social, segunda alteração ao contrato social. E você faz o quê? Você faz um aditivo, você faz uma correção às cláusulas que já estão escritas. E a ratificação, no caso, seria vamos pegar o seguinte, ratificação é confirmação e retificação é correção. Nos nossos casos que nós abordamos na aula de hoje, não teve nenhuma correção porque estava errado. A gente estava corrigindo, na verdade, corrigindo não é o termo correto, nós estávamos complementando, tá? Nós estávamos colocando cláusulas para poder complementar o que lá estava. Planaltina, Goiás, um abraço a vocês de Planaltina. A aluna Cíntia, um abraço, Cíntia. Pergunta qual a diferença de firma e denominação. Como eu já disse, a aula 2 teve um tópico somente sobre firma e denominação, então está no material. Sugiro que assista a teleaula novamente. Aula passada, falei novamente de firma e denominação enquanto explicava as espécies societárias. Marabá, no Pará, um abraço a vocês. Enquanto estiver com o processo de recuperação judicial, a empresa pode ingressar na justiça para recuperar seu ativo, cobrar ou contas de seus clientes. Gente, olha só. Quando você tem um plano de recuperação judicial aprovado e homologado pelos credores, significa que os credores estão vinculados a esse plano de recuperação judicial. E nesse momento eles têm que obedecer tudo que está previsto no plano, porque eles concordaram. Se eles não tivessem concordado, como nós já vimos, teria sido decretada a falência. Então, se eles não tivessem concordado, o plano de recuperação teria sido convertido em falência. Então, eles concordaram, eles precisam obedecer. E se aparecer outro credor anterior à recuperação judicial? Ele chama credor retardatário. E ele não vai ser beneficiado de uma série de coisas, como, por exemplo, ele não vai poder participar da assembleia. Última pergunta que eu vou responder agora, que vem lá de Foz do Iguaçu, um abraço a vocês de Foz, em especial para a aluna Simone, que disse que não entendeu o que são créditos tributários não abrangidos pela RJ, gente. RJ, que eu coloquei, é uma abreviatura de recuperação judicial. O que significa o seguinte, que créditos tributários, por exemplo, ó, eu estou devendo imposto, eu estou devendo tributo, eu estou devendo taxa, estou devendo contribuição, seja para a Receita Federal, para a Receita Estadual, para o município, não importa, eu estou devendo. Significa que esses credores, eles não vão fazer parte do plano de recuperação judicial. RJ não é Rio de Janeiro. Como eu disse ali na hora que eu estava colocando, é uma abreviatura de recuperação judicial. Certo? Então, vamos retomar a aula. Vamos falar agora de falência. Então, vamos ao quadro. Falência, então, é o quê? Falência é um processo de execução coletiva, onde eu tenho um concurso de credores. Vamos pensar o seguinte, ó, vamos voltar lá. Vamos pensar o seguinte, imagina se você, pessoa física, tá? Não é prato feito, é pessoa física. Então, você aqui, ó, tem vários credores. Você está devendo para o A, está devendo para o B, está devendo para o C, está devendo para o D, está devendo para a cidade inteira. Essas pessoas aqui, os seus credores, se eles quiserem cobrar de você,
cada um deles vai ter que entrar com uma ação própria. E cada um vai entrar com uma ação própria, que vai ser uma ação de cobrança, tá? Eles vão entrar com uma ação de cobrança. Agora, o que você tem que pensar? Que se o A entrou primeiro, então se o A entrou primeiro, a ação dele vai ser julgada primeiro, não vai? Vai. E aí ele vai receber primeiro? Vai. E se eu pagar tudo que eu tiver para ele? Hora que o B, o C e o D chegar lá para receber, eu não vou ter dinheiro para pagar. Por quê? Eu não tenho dinheiro nem patrimônio, porque eu já paguei tudo para o A. Por quê? Porque ele chegou primeiro. Tá? Ele chegou primeiro. Então, essa é a ideia aqui, da pessoa física e daquela empresa que é de fato. Quem chegar primeiro, leva. O problema é que a gente tem que pensar o seguinte. Quando eu tenho uma falência, seja a autofalência, o próprio empresário pediu a falência, ou a falência foi requerida por terceiro, requerida por credor. Não importa aqui o caso. A ideia que tem que pensar aqui é que não vai pairar esse negócio aqui, ó. Na falência, então, aqui, ó, vou escrever assim para vocês. Aqui não existe quem chegar primeiro leva. Não existe quem chegar primeiro leva. Ótimo. Como funciona então? Vocês não viram que eu tenho um concurso de credores? Então, o que eu faço? Decretou a falência, eu vou ter uma bola. Todos os credores vão entrar nessa bola aqui. Todo mundo vai entrar aqui. E aí, professor? E aí é o seguinte. Vou ter preferência aqui? Não. Aqui, todos terão que receber. Professora, todos terão que receber tudo? Não. Todos terão que receber. Receber o quê? Pelo menos uma fatia do bolo vai ter que comer. Essa é a ideia aqui. Não é para todo mundo vai sair com alguma coisa. Mesmo que não seja tudo que queria anteriormente, mas sai com alguma coisa. Come pelo menos uma fatia do bolo. Na falência, então, o devedor ele é afastado das suas atividades. Por quê? Porque ele faliu. Ele não geriu bem a sociedade ou foi afetado por uma crise econômica. A falência, então, ó, coloca uma observação aqui, ó, acarreta vencimento antecipado das dívidas do devedor e sócio de uma sociedade limitada. Então, rapidinho aqui, vamos observar o seguinte. Então, eu tenho aqui um empresário individual. Esse caso aqui do empresário individual que teve a falência decretada, o que acontece com ele? Significa o seguinte, ó, pediram a falência dele, ou ele pediu a falência. Então, ele tinha vários credores. Alguns credores tinham créditos que só venceriam, ou seja, tinha boleto lá que foi emitido para ele pagar, que só venceriam o ano que vem. E o que acontece aqui, ó? Para todo mundo poder comer um pedaço do bolo, esses créditos que só venceriam no ano que vem, têm o vencimento antecipado, ou seja, dá-se como vencidos a partir da data do pedido da falência. Voltando, então, o juízo da falência é universal, salvo ações trabalhistas ou fiscais. Vamos desenhar aqui, então, ó. O que isso eu estou dizendo, ó? O juízo da falência é universal. A gente sabe o que é um universo, né? Grande. Então, olha só. O que você tem que colocar assim, ó? Se houver vara específica, tem alguns grandes municípios, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, capitais geralmente, comarcas maiores, que tem a vara específica, gente, olha só como que chama. Vara de falências e concordatas. A maioria ainda chama concordata, tá? Então, vara de falência. O que eu vou colocar aqui, então? Ó? Se tiver a vara de falência. Mas, professora, no meu município não tem vara de falência. Tá bom. Se seu município não tem vara de falência e uma empresa vem a falir, ela vai para onde? Ela vai para uma vara cível, tá? Vai para uma vara cível. Não importa. A ideia que a gente tem que ter agora é que se tiver tanto vara específica como uma vara cível, onde vai ser distribuído, então como que acontece? Ó, vai lá, faz a petição inicial e protocola. Quando você protocola, é realizado um sorteio e cai numa vara. Se tem vara específica, vai para a vara específica. Se não tem, vai para uma vara cível.
A gente tem que pensar o seguinte, que essa vara aqui, ó, seja ela específica ou não, ela vai servir como uma espécie de imã. Imã, ou seja, ela vai atrair. Tem credores que não foram citados antes e o credor aparece quando ele entra com uma ação de cobrança. Então, vamos lá. O terceiro desavisado, credor, entra com uma ação simples de cobrança. Suponha que ele entrou com uma ação simples de cobrança. Na hora que caiu essa ação, o que descobriu? Já tem uma falência contra essa empresa. É um imã, vai lá para a vara. Entraram com uma ação aqui protestando um cheque. Protestaram um cheque dessa empresa. O que observaram? Já tem uma falência andando aqui, ó. Pronto, o protesto do cheque vem para cá, como uma espécie de imã, tá? Só que esse imã só não vai atrair ação trabalhista, acidente de trabalho e tributário, tá? No caso agora da falência, a gente tem crédito tributário e ele vai concorrer. Mas ele não vai ser atraído pelo imã. Assim como os trabalhistas e de acidente de trabalho não serão atraídos pelo imã. Vamos então ao quadro? Vamos lá? Sociedade limitada, que é o que a gente está focando aqui, a responsabilidade dos sócios caberá ao juízo falimentar. Então, na sociedade limitada, a responsabilidade do sócio caberá ao juízo falimentar. E as ações, então, serão distribuídas por dependência. O que é dependência? É o que eu coloquei para vocês ali, ó, tá? Essas ações distribuídas por dependência nada mais são do que? Tem uma ação de falência tramitando? Tem. Protocolou um protesto de cheque contra aquela empresa? Vai como se fosse o próprio imã. Quais são as empresas que não se sujeitam à falência? Vamos grifar aqui, ó. Empresa pública, por exemplo, ó, o Correio não pode falir, tá? Sociedade de economia mista, como por exemplo, Petrobras não pode falir. Quem não pode falir também? Bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES. Ou banco privado. Tem vários bancos privados, não vou fazer propaganda para banco, não. E também consórcios. Nesse caso aqui, eles têm um processo diferente de falência, tá? Eles vão ser regidos, têm um acompanhamento diferente, porque se eles falissem pelo regime normal, ia ter um impacto muito grande na economia. Então, é por isso que eles têm uma forma diferenciada. Então, eles não vão entrar aqui na nossa lei de falências. Quem também não pode falir? Seguradora. Porque, pensa só, você fez o seguro do seu carro. Quando você precisar usar, a seguradora faliu. Também não pode falir empresa de previdência privada. Também não pode falir operadoras de plano de saúde. Professora, aqui em São Paulo teve a falência de uma cooperativa de plano de saúde. Vocês viram que a falência não aconteceu nesses moldes aqui. Por quê? Porque toda aquela carta de clientes que estavam vinculados àquele plano de saúde foram encaminhados para outro plano de saúde diferente. Então, já observa que não se aplica essas regras. Quem não pode falir também? Com base na Lei 10.101, sociedade de capitalização e cooperativa de crédito, tá? Como a gente tem vários hoje que realizam serviços bancários, mas não são bancos. Quem também não pode falir? Todas as que forem equiparadas a essas que nós acabamos de mencionar. As cooperativas, em geral, não podem falir. Por quê? Porque a lei de cooperativa diz que ela não pode falir. E também aquelas pessoas que exercem atividade de natureza civil não podem falir. Certo? Vamos fazer a segunda atividade agora é para resgatar o conhecimento de vocês que foi falado nas aulas passadas. Só que a gente vai ter que ser bem rápido, realizar essa atividade em 2 minutos, para testar seus conhecimentos. O proprietário rural, ele pode pleitear a recuperação judicial e está sujeito à falência? Resposta rápida, pessoal, 2 minutos, postem para que eu possa ler a sua participação.
Voltando então, agora eu tenho que agradecer um polo que está atento, que os alunos estão de parabéns e que continuem sempre assim. A resposta correta vem lá do polo de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Um abraço a vocês de Luiz Eduardo. Se for registrado na junta comercial, sim. Então vamos ao quadro para todo mundo anotar. O proprietário rural pode pleitear a recuperação judicial e a falência? Sim, desde que seja um agronegócio e esteja registrado, né, ou arquivado seus atos constitutivos na junta comercial. Ótimo, parabéns! Passamos então ao próximo. O que abordaremos na sequência, então? Da desconsideração da personalidade jurídica, que a gente já está falando desde a aula passada. Então, olha só. Quando eu vou utilizar a desconsideração da personalidade jurídica? Vou usar no seguinte, ó. Na sociedade limitada, lembra que eu tenho um muro que separa os sócios, patrimônio dos sócios, do patrimônio da pessoa jurídica? Então, tem situações em que eu vou levantar o véu, em que eu vou atravessar o muro. Então tem hora que eu vou quebrar o muro, vou quebrar a regra? Vai sim. Eu vou levantar o véu para poder enxergar quem é o sócio, porque com o muro eu não conseguia ver quem é os sócios. Só que tem situações que eu quebro o muro, que eu levanto o véu, que eu faço tudo e entro no patrimônio do sócio. Quando isso acontece? Vamos lá então. A desconsideração da personalidade jurídica, para ela ocorrer, precisa que haja desvio de finalidade devido ao abuso da personalidade jurídica da sociedade. O que é isso? Contrair financiamento indiscriminadamente ou utilizar a personalidade jurídica para poder aplicar golpe e coisas nesse sentido. Ou então haja a chamada confusão patrimonial entre os bens dos sócios e da sociedade. Isso vai acontecer geralmente com o empresário individual, onde não fica muito claro quais são o patrimônio pessoal... Esquece, gente. Patrimônio individual de responsabilidade limitada. Então, vou colocar aqui Eireli para ficar mais fácil. Ó. Colocar Eireli para ficar mais fácil. Então, geralmente acontece nesse caso. Não fica muito claro o que é o bem do sócio e o que é o bem da sociedade, tá? Essa linha aqui não está muito clara, tá? Não está muito certa, assim, eu não consegui enxergar direito. Mas o mais comum é esse caso aqui, ó. Pessoa sabendo da responsabilidade limitada, faz uma pessoa jurídica, contrai um monte de financiamento, não paga ninguém, abre um monte de conta de pessoa jurídica no banco, lesa todo mundo, começa a aplicar golpe, vende uma coisa que não existe. Dessa forma, a desconsideração da personalidade jurídica, o que eu faço? Rompo o muro e enxergo os sócios. Ou seja, a partir de agora, o patrimônio dos sócios também responde. Então, refere essa sociedade com responsabilidade limitada somente. Por quê? Porque eu consigo derrubar o muro que ali existe. Eu separei um vídeo para vocês que não fala exatamente da desconsideração da personalidade jurídica, mas ele fala da seguinte situação. Cobrança de dívida, quando eu preciso fazer a penhora. Porque quando está tramitando lá a falência, que tem a desconsideração da pessoa jurídica, onde eu derrubo o muro, levanto o véu e vejo o sócio... Eu preciso pegar o bem do sócio, não preciso? Preciso ir lá pegar o bem do sócio. Será que há limite para eu pegar o bem desse sócio? Então, assista ao vídeo comigo. Para garantir o pagamento de uma dívida, a Justiça pode determinar a penhora dos bens de pessoas inadimplentes. O repórter Eduardo Júnior conversou com uma especialista que explicou quando essa medida pode ser tomada e quais bens podem ser penhorados. Veja. O que significa ter um bem penhorado? Penhorar um bem significa apreender um bem do patrimônio do devedor através de um ato do Estado por meio do Poder Judiciário, ou seja, dentro de um processo judicial, para satisfazer o direito de crédito do credor que não teve o seu crédito satisfeito voluntariamente por um devedor, pago voluntariamente pelo devedor. Por exemplo, como que aconteceria essa penhora? Dentro de um processo judicial, numa ação movida pelo próprio credor, que se sentiu prejudicado, numa ação de execução, por exemplo, em caso de título extrajudicial, como cheque, ou numa ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, se durante o processo não houve o pagamento voluntário pelo devedor, o juiz determina a penhora desse bem. E em quais situações a Justiça poderia determinar a penhora dos bens? Isso dependeria também de o bem estar no nome do devedor? Tem tipos de bens que poderiam ser determinados a penhora? Sim.
Em tese, todos os bens podem ser penhorados, porque a regra é a penhorabilidade dos bens, porque a ideia do processo do direito é a proteção do crédito, mas com menor prejuízo ao devedor quando possível. Então, mesmo as hipóteses de impenhorabilidade comportam restrições, como, por exemplo, o salário, né, ou qualquer rendimento proveniente do trabalho, ele não pode ser penhorado. Salvo se tratar de pensão alimentícia. E a poupança também, até 40 salários mínimos, não pode ser penhorada. Se o devedor verificar um bloqueio na sua conta salário ou na sua conta poupança até 40 salários mínimos, não é cabível a penhora. Também temos a situação do imóvel único de família, que não é necessariamente a família formalmente constituída, pode ser de pessoas solteiras, divorciadas, viúvas, porque a ideia é proteger a dignidade da pessoa humana. Então, esse imóvel único não pode ser penhorado, mas também há exceções, como também hipóteses de pensão alimentícia, quando o imóvel foi dado em garantia para o cumprimento de uma dívida, em caso de fiança em contrato de locação, quando se tratar de dívida relacionada ao próprio imóvel, como IPTU, condomínio, financiamento desse imóvel, e também em caso de dívida trabalhista, de empregado doméstico da própria residência. Nesses casos em que há bens que não podem ser penhorados, a gente tem tipos de bens que não poderiam ser penhorados. Nesse caso, um bem de família seria o único imóvel, a casa onde a pessoa reside. São esses tipos de bens que não poderiam ser penhorados? Sim, e esses também, mas existem outros, como, por exemplo, os móveis que estão dentro da residência e que estão inseridos nas necessidades comuns de um médio padrão de vida. Então, por exemplo, uma cama, né, a jurisprudência já tem entendido que a máquina de lavar roupa, máquina de secar, a própria televisão, inclusive, também não pode ser penhorada. Pequena propriedade rural em que há o trabalho familiar também não é possível a penhora. Instrumentos de trabalho, livro, máquinas, ferramentas necessárias ao exercício de uma profissão também não pode ser penhorado. Mas todos esses bens que não podem ser penhorados, existe uma exceção em que é possível a penhora quando se tratar de cobrança de crédito concedido para a aquisição desse próprio bem. Aí ele pode ser penhorado. Ok, muito obrigado. Vocês viram que tem limite também para a penhora dos bens do sócio, não é todo e qualquer bem que eu posso pegar, né? Então vamos voltar ao quadro e finalizar aqui no nosso último bloco. Considerações sobre a falência. Então a falência vai dar origem à chamada massa falida. Todo mundo já ouviu falar isso, né? Massa falida, o que é? É o acervo de bens do devedor, que é administrada pelo administrador judicial. Então o que compõe a massa falida? Compõe os bens, compõe o patrimônio em geral, né? Marca, se tiver. Vai compor o que mais? Vai compor uma série de situações. Se for acionista, então vai ter ações. Vai ter uma série de coisas aqui. Tudo isso vai compor a massa falida, que é o que vai ser dividido lá no final para cada um dos credores comerem um pedaço do bolo. Mas antes que cheguemos lá, vamos pensar o seguinte, ó. A massa falida, então, significa que o pagamento dos credores é feito por espécies de créditos, pagando-se assim. Então, olha só, o que vocês perguntaram para mim? Se tinha preferência para o credor trabalhista, não era isso mesmo? Sim, ó. Então, na hora de fazer o pagamento, tá aqui na massa falida o bolo todo, vou fazer o pagamento. Como que eu faço esse pagamento para todo mundo comer uma fatia do bolo? Vamos lá. Primeiro, eu pago o credor trabalhista. Só que o que eu pago? Até 150 salários mínimos por trabalhador, tá? Professor, mas se ele tem 30 anos trabalhando nessa empresa, infelizmente não há o que ser feito. Ele vai receber até 150 salários mínimos. Segundo, paguei todos os credores trabalhistas de até 150 salários mínimos? Paguei. Sobrou? Sobrou. O que eu faço? Pago, então, os credores com garantia real. Imagina o seguinte, o sujeito tinha uma casa ou um imóvel e deu esse imóvel em garantia. Quando ele foi fazer um financiamento bancário, ele falou, dou o meu terreno, a minha casa em garantia, certo? Casa aqui vocês podem confundir, mas falou, deu um terreno, deu um barracão em garantia quando foi fazer um financiamento. O segundo que eu pago é ele. Por quê? Porque ele já tem um bem em garantia. Sobrou, o que eu faço? Créditos tributários, pago meus impostos, contribuições, tudo que eu estou devendo para o município, para o estado, para a União, pago tudo. Sobrou, quem que eu pago? Créditos com privilégio especial. Quem são os créditos com privilégio especial? São, por exemplo, aqueles previstos em leis civis, tá? Que a gente não consegue nem ver aqui. Detentor de benfeitorias necessárias, tá? Isso aqui a gente nem vê muito na prática. Depois sobrou créditos com privilégio real.
O que são os créditos com privilégio real? Os créditos com privilégio real são aqueles, vamos pensar o seguinte, despesas com funeral, o sujeito morreu, eu paguei aqui a despesa com funeral, o meu vendedor tinha direito à comissão, eu pago a comissão. Créditos quirografários, quirografário significa comum. Como, por exemplo, são os créditos comuns? Sobrou dinheiro até aqui? Sobrou. O que eu faço, então? Aqueles trabalhadores que aqui, no primeiro, receberam até 150 salários, sobrou dinheiro, o que eu faço? Eu pago a diferença. Por exemplo, créditos de multas contratuais e tributários, sobrou, eu pago eles. Créditos subordinados, sobrou, eu pago eles. Por quê? Mesmo eu não pagando tudo na íntegra, eu vou pagando aqui, vou dando fatias do bolo. Todos eles vão comer pelo menos uma fatia, mesmo que essa fatia seja pequenininha. Então, atribuições comuns à recuperação judicial e à falência. Então, o que tem que fazer aqui? Decretou a recuperação judicial ou a falência? Decretou. Precisa encaminhar a correspondência a todos os credores, informando sobre o processo, para que eles possam se manifestar lá naquele prazo de 30 dias que nós vimos. É possível deve ser fornecido informações aos credores para que eles tomem ciência de todos os procedimentos que os envolvem. E é preciso consolidar o quadro de credores, listar os credores e o quanto cada um deve. Seguindo, então, vamos ao próximo, deveres específicos da falência. Então, agora só cabe para a falência. Relacionar processos que o devedor é parte, para quê? Para eu poder colocar lá na ação de falência que vai funcionar como um imã. O que eu faço? Tem 5 ações de cobrança tramitando separada. Quando pediu a falência, seleciono tudo que está aqui e trago para cá. 2. Apresentar relatórios sobre os motivos da falência. Má gestão, problema econômico, o que aconteceu para decretar a falência. 3. Arrecadar bens e documentos do devedor. Faz uma lista. Quais são os bens do devedor? Traz tudo para cá. Computador, máquina de costura, o que for. 4. Contratar avaliadores para especificar bens. Máquina de costura, modelo tal, custa tanto. Barracão tal, custa tanto. Veículo assim, custa tanto. Até totalizar. 5. Requerer ao juiz a venda antecipada de bens. Para quê? Para já ter dinheiro em caixa e começar a fazer os pagamentos, pagar imposto e pagar os funcionários. 6. Diligenciar a cobrança de dívidas. Por quê? Porque pode ser que o falido tenha falido justamente porque tinha pessoas que deviam para ele e não pagavam. E aí, nesse caso, eu tenho que pegar aqueles que deviam para o falido e fazer a cobrança dessas dívidas. 7. Praticar atos para a realização do ativo e pagar o passivo. Então, atos para quê? Para receber o que me devem e pagar o que eu devo. 8. Prestar contas ao término do processo. Tudo isso é feito pelo administrador judicial. A decretação da falência, então, divide-se em 2. Tá? Como que é? Primeira fase, tem início com a petição inicial, que nós já falamos. O credor, né? Com a petição do credor. Ou do próprio devedor, no caso da autofalência. E é preciso que comprove situação de crise, da impontualidade, prática de atos de falência, como, por exemplo, vender todos os bens antes, porque ele sabe que vai decretar a falência, ele não quer pagar nada. Declaração de quebra, né, da falência precisa ser impontualidade injustificada. E com a declaração da falência, a gente tem a segunda fase. E a segunda fase, o que eu faço? Vendo o ativo, que é o patrimônio que eu tenho, para pagar os meus credores, e eu preciso depois de uma nova decisão judicial para extinguir essa ação falimentar. Dessa forma, para decretar a falência, vamos fazer aqui uma compilação, o credor não pagar no vencimento, sem relevante motivo de direito, dívida líquida com valor certo, em título executivo protestado, então pode ser um cheque, pode ser uma nota promissória, pode ser um boleto, e a soma precisa ultrapassar 40 salários mínimos, tá? Então, se um credor só tiver dívida que não ultrapassa 40, então eu posso juntar 3, 4, 5 credores até juntar todos eles para somar 40 salários mínimos. Quando executado por quantia, não pagar. Então, o sujeito foi executado para pagar 100 mil reais, não pagou, não depositou os 100 mil reais, não nomeou bens
a penhora equivalente aos 100 mil reais, esse credor vai lá e pode pedir a falência. Quando, por exemplo, precipitar liquidação de seus ativos, tentar retardar pagamento ou fraudar credores, dar garantia sem bens, não cumprir plano de recuperação judicial. Isso aqui, gente, é continuidade lá do balão da primeira fase. Tem uma atividade aqui que eu nem vou responder agora, mas depois a gente responde junto pelo fórum, que eu também acabei de dar resposta agora. Então, vocês não vão ficar no prejuízo, porque eu já respondi. Encerramento da falência. Feito o pagamento dos credores, o administrador judicial deverá, em 30 dias, apresentar as contas ao juiz. Então, o administrador judicial presta as contas ao juiz. A partir daí, o juiz vai julgar as contas do administrador, tá? E em 10 dias o juiz tem que dar a sentença, tá? O valor do ativo, que é aquele patrimônio que eu tinha, e o valor do resultado da realização, então, quanto eu consegui pagar? Qual é a fatia do bolo que cada um comeu, tá? E o valor do passivo, que é da minha dívida, e o valor dos pagamentos feitos pelos credores. Eu tinha 1 milhão de dívida. No fim das contas, eu fiz a divisão, tinha lá 500 mil, cada um comeu uma fatia, e está todo mundo, pelo menos, satisfeito de uma parte. E aí, o juiz encerra o processo de falência com uma sentença. E, para encerrar, o falido, ele não pode, caso ele venha a ser empresário, ser beneficiado com a recuperação judicial, porque nem empresário ele pode ser enquanto ele não estiver reabilitado, como aquela pessoa que passa por uma clínica lá de desintoxicação, certo? Então, foi muito bom estar aqui com vocês. A gente vai continuar se comunicando pelo fórum e semana que vem temos uma prova. Então, ótima semana a todos, bons estudos e vamos nos falando e até a nossa próxima oportunidade por aqui.